Olá, bom dia. Mais um podcast com Deus. Hoje nós vamos ler Lucas 9, no 18. Começa no versículo 18. Lá diz assim: Um dia, quando estava orando sozinho com seus discípulos por perto, Jesus aproximou-se e perguntou-lhes: Quem o povo está dizendo que eu sou? Alguns disseram: João Batista. Outros: Elias. Outros disseram: eles dizem que o Senhor é um profeta antigo. Então ele perguntou-lhes: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus deu-lhes ordens rigorosas para não falarem isso a ninguém, porque é necessário que o Filho do Homem sofra muito, disse ele. Seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes principais e pelos mestres da lei, e seja morto e ressuscitado no terceiro dia. Então ele disse a todos: Aquele que quiser me seguir deve pôr de lado os seus próprios desejos e carregar a sua cruz cada dia e me acompanhar. E quando insistir em salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida ou ser destruído? Quando o Filho do Homem vier na sua glória, e na sua glória, na glória do Pai e dos anjos, ele se envergonhará de todos aqueles que agora se envergonham dele e das suas palavras. Porém, esta é a pura verdade. Alguns de vocês que se acham aqui não morrerão antes de verem o reino de Deus. A pergunta é: quem é Jesus para você? Às vezes nós pensamos que conhecer a Bíblia, participar de uma religião, é conhecer a Jesus. Muitos conhecem as Escrituras, mas não conhecem a intimidade com Jesus. Jesus perguntou para Pedro e para os discípulos quem era Jesus para eles. Ele falou: Mas e para vocês? Quem é Jesus? E Jesus pergunta hoje para você: E para você? Quem é Jesus? Pedro, ele andava com Jesus. Pedro, ele conhecia Jesus porque ele andava com ele. Ele conhecia as atitudes de Jesus. Ele estava presente quando Jesus orava. Ele estava presente na forma como Jesus se chegava nas pessoas. Quando Jesus viu aquela multidão com pedra na mão para apedrejar aquela prostituta, ele chegou perto daquelas pessoas violentas, agressivas, furiosas. Com uma palavra ele acalmou todo mundo. Com uma palavra ele dispersou todas aquelas pessoas. Mas ele não quis dizer que ele estava do lado daquela prostituta. Ele quis dizer que ele estava do lado da verdade. E se aquela prostituta abandonasse os seus pecados, ela ia se voltar para com Deus, ela ia também ser salva. Hoje Jesus está do lado da verdade. Hoje você deve estar do lado da verdade. Mesmo que você ame as pessoas que pecam, mesmo se você é um pecador, você deve abandonar o pecado, porque Jesus, ele está do lado da verdade. E ele não vai ficar do nosso lado, se nós não estamos do lado da verdade. Quando Jesus estava orando lá nas sinagogas, nos templos, e quando ele orou o Pai Nosso, tinham muitas pessoas fazendo orações ali. Mas quando ele orou o Pai Nosso, algo diferente eles viram em Jesus. Eles falaram, os discípulos se aproximaram de Jesus, chamaram ele para o canto e perguntaram: Jesus, ensina-nos a orar como você ora. Jesus sabia entrar na presença de Deus. Ele sabia orar.
Ele diz: ensina-nos a orar. Hoje a nossa oração deve ser: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a como chegar diante de Deus. Ensina-nos. Hoje a nossa oração deve ser assim. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele derramou todo o seu sangue. Um soldado chegou nele, perfurou o seu lado e dizem que saiu água e sangue. Todo o sangue foi derramado. E ele, quando ele morreu sem sangue, sem uma gota de sangue. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele, abraçou ele, e ele, o Espírito Santo, ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo é Deus. E da mesma forma que o Espírito Santo ressuscitou Jesus, ele pode ressuscitar a nossa vida. Ressuscitar essa falta de fé que há no teu coração. Ressuscitar o motivo para você viver com Deus, para você andar com Deus. Muitos falam de Deus, mas nem conhecem a Deus. Nem tiveram uma intimidade, uma vida de oração, de andar com Deus, de seguir anos com Deus. Outros seguem muitos anos com Deus, como Judas, seguiu muitos anos com Deus, mas não ficou até o final. Não amou Jesus até o final. Jesus pergunta para você: você me ama? O que você pensa sobre mim? O que dizem por aí sobre mim? E o que você pensa sobre mim? Jesus, ele quer uma intimidade. Teve uma ocasião que Jesus confrontou Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Aí ele deu uma pausa e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro dizia: sim, Senhor, te amo. Mas Pedro, tu me amas mesmo? Sim, Senhor, te amo. Jesus queria passar um trabalho, um serviço para ele, mas ele não podia passar para qualquer um. Ele precisava passar para aquele que ama. E ele disse: Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Será que você pode apacentar as ovelhas de Jesus? Quem são as ovelhas de Jesus? Você pode buscar uma ovelha que fugiu do aprisco, que fugiu da proteção de Deus, que está perdida de novo. Você pode apacentar essa ovelha? Você pode ajudar essas pessoas que estão ao seu redor, que são ovelhas, que são pessoas humildes, mas pessoas que não entenderam ainda verdadeiramente Jesus, que não entenderam verdadeiramente a Deus. Você pode apacentar essas ovelhas? Você só pode apacentar essas ovelhas se de fato você ama Jesus. Você ama Jesus? E ganhar uma vida prazerosa aqui nessa vida, uma vida de prazeres, uma vida de sucesso, riquezas, tudo de bom, viver uma vida tranquila. Quem ganhar a sua vida aqui, perdê-la na eternidade. Quem fazer a sua própria vontade aqui, tem muitos que falam: eu quero fazer isso, mas não era a vontade de Deus. Deixou de fazer a vontade de Deus. Quem perder o tempo de oração, muitas pessoas têm tanto tempo ocupando as suas vidas aqui em tantas coisas, deixando de lado aquele momento de oração com Deus, aquele momento de devocional com Deus, aquele momento de meditação com Deus.
e para fazer outras coisas em primeiro lugar. Quem deixar essa vida com Deus, perdê-la-á, a Bíblia diz. E o que quer dizer aqui? Perdê-la-á na eternidade. Esse é o único momento, esse é o único mundo que nós estamos vivendo, que nós ainda podemos aceitar Jesus como nosso Salvador. Não existe outro tempo, não existe outro lugar, não existe um pós-morte que vai nos trazer vida. O único momento que nós vamos aceitar Jesus, o que as pessoas ainda têm a chance de dizer, eu quero morar na eternidade com Deus, o único momento nessa vida é o único momento, é a última chance que nós temos. Então, é isso que nós devemos fazer, amar a Deus em primeiro lugar, amar a Jesus em primeiro lugar. Responder para Jesus, eu te amo, Jesus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar contigo, eu quero viver na eternidade contigo. E é isso que Deus quer. O pastor da nossa igreja, ele fala assim, eu prefiro ir de bicicleta para o céu do que de BMW para o inferno. Então é isso que nós devemos fazer. Preferir a vontade de Deus, mesmo que nós temos que andar de bicicleta, mesmo que nós não temos tantas coisas na nossa vida, não temos tantos bens no nosso nome, mas termos a salvação, a garantia da salvação. É de saber de que nós, se fecharmos os nossos olhos para essa terra, nós vamos abrir eles para o céu, nós vamos abrir ele para a eternidade. E é isso que Jesus tem para nós. Jesus tem a salvação. Quem é Jesus para você? Ame Jesus. Busque Jesus. Ande com Jesus. Os tesouros e bens estão comigo, Jesus diz. Então é isso que nós devemos fazer, buscar a eternidade. Senhor nosso Deus, nós queremos colocar, Senhor, cada ouvinte dessa palavra nas mãos do Senhor, para que o Senhor, Deus, ajude, Senhor, a entender os valores, os princípios, os planos de Deus para a sua própria vida. Pai, o Senhor tem um particular com cada um, Senhor Deus. O Senhor faz cada um ser especial diante de Ti, Senhor Deus. O Senhor é poderoso para nós, o Senhor é poderoso para nos salvar. E nós queremos ver o sobrenatural de Deus, nós queremos que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscita a nossa vida de fé, ressuscita a nossa vida de oração, ressuscita a nossa vida de leitura da palavra, ressuscita a nossa comunhão com o nosso próprio Deus. Pai, é isso que nós queremos dessa vida, obedecer, andar contigo, Senhor Deus. Deixar, abandonar o que é desse mundo e viver para Ti. Senhor, nós queremos ter uma vida apenas, não duas vidas. Uma vida no mundo e uma vida com Deus. Nós queremos ter uma vida apenas, uma vida com Deus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém.